Hoje discordar virou ameaça, pensar virou risco, e a censura vem sorrindo. Fala mal do Lula virou crime, questionar o sistema virou limite. Democracia só vale se concordar, se discordar vão te silenciar. Lula é tratado como entidade, crítica vira ódio, dúvida vira maldade. Mas quem vive na base da pirâmide sabe que promessa não vira realidade. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro de volta, é porque o sistema surta. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro de volta, é porque o sistema surta. Bolsonaro fala errado, eu sei, mas nunca pediu pra ser rei. Quem pede silêncio é quem teme debate. Quem controla a fala tem medo do combate. Alexandre decide, a mídia repete. Narrativa pronta, o povo obedece. Enquanto Lula posa de Salvador e a favela continua sem valor. Se falar do Lula incomoda, é porque alguém tá protegido. Se Bolsonaro é o demônio, é porque mexeu no proibido. Chamam Bolsonaro de ameaça, mas quem cala é quem domina a praça. Chamam Lula de democracia, mas censuram todo dia. Não defendo o homem, defendo o direito de falar o que penso, sem medo no peito. Rap sempre foi proibida, agora querem versão permitida. Quando o microfone vira crime, a favela vira réu. Quando o poder não aceita crítica, a democracia morreu. Lula é blindado por jornal e juiz. Bolsonaro é caçado por não ser previsível. Não é sobre amor ou idolatria, é sobre quem manda na narrativa fria. Se discordar, vira extremista. Se apoiar Bolsonaro, vira terrorista. Mas ninguém pergunta pro trabalhador quem realmente sente o governo no suor. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Democracia, 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 democracia. A democracia é linda no discurso ensaiado. Desde que você pense igual ao convidado. Pode falar, pode gritar, pode cantar, desde que não ouse questionar. Lula é democracia, disseram na TV. Bolsonaro é o mal, nem precisa explicar porquê. Quando a história já vem pronta, pensar virou afronta. Democracia com asterisco, liberdade com aviso. Se discordar do roteiro, você vira o inimigo. Lula pode errar, mas não pode ser criticado. Bolsonaro erra, vira crime amplificado. Dois pesos, duas medidas na redação. Um vira notícia, outro vira absolvição. Ironia é chamar isso de amor, enquanto censuram qualquer dissabor. Se não gosta do Lula, você é do ódio. Se vota Bolsonaro, você é demônio. Democracia com asterisco, debate com filtro. Opinião autorizada, pensamento restrito. Democracia com asterisco, debate com filtro. Opinião autorizada, pensamento restrito. O STF virou tutor da verdade, decide o que é mentira ou liberdade. Alexandre não pede voto, mas manda mais que o povo todo. Bolsonaro peitou, virou ameaça. Lula obedece, vira esperança. Engraçado como a paz do sistema depende de quem aceitar o esquema. Racionais nunca pediu permissão. Eduardo Taddeo falou de traição. Rap não nasceu pra ser confortável, nasceu pra ser inaceitável. Democracia com asterisco, liberdade sob contrato. Se isso é o sistema perfeito, por que PT? Democracia com asterisco, liberdade sob contrato. Se isso é o sistema perfeito, por que tem tanto medo de fato? Bem-vindo. Aqui tá o manual pra você não ser cancelado.
Vote certo, pense certo, fale baixo. Não questione nada, siga o despacho. Se Lula governa, aplauda feliz. Se discordar, você é a raiz. Leia o jornal, certo, repita o bordão. Opinião própria, desinformação. Bolsonaro é proibido até na frase. Pensa diferente, virou selvagem. Manual do cidadão aceitável. Não pense, apenas concorde. A democracia agradece quando você não incomoda a ordem. Manual do cidadão aceitável. Não pense, apenas concorde. A democracia agradece quando você não incomoda a ordem. Pode criticar Bolsonaro à vontade, isso é prova de liberdade. Mas se falar do Lula com ironia, prepare-se pra pedagogia. Vão te chamar de tudo um pouco, menos alguém que pensa é louco. Engraçado como plural só existe dentro do jornal. Manual do cidadão aceitável. Seja dócil, seja previsível. O sistema ama quem obedece e odeia quem é imprevisível. Manual do cidadão aceitável. Seja dócil, seja previsível. O sistema ama quem obedece e odeia quem é imprevisível. Bolsonaro quebrou o protocolo, falou fora do script, virou estorvo. Lula segue o roteiro com perfeição, por isso recebe canonização. Não é sobre certo ou errado, é sobre ser controlado. Quem sai da linha vira ameaça, mesmo sem quebrar nada na praça. Rap não pede autorização, não passa por curadoria. Se isso incomoda tanto, talvez funcione ainda. Se essa letra te irritou, missão cumprida então. Rap não nasceu pra ser aceito, nasceu pra causar reflexão. Democracia. Democracia. Democracia de regulamento. Antes de discordar. Democracia é linda, no discurso ensaiado. Desde que você bance igual ao convidado. Pode falar, pode gritar, pode cantar, desde que não ouse questionar. Lula é democracia, disseram na TV. Bolsonaro é o mal, nem preciso explicar porquê. Quando a história já vem pronta, pensar virou afronta. Democracia com asterisco, liberdade com aviso. Se discordar do roteiro, você vira o inimigo. Democracia com asterisco, liberdade com aviso. Se discordar do roteiro, você vira o inimigo. Lula pode errar, mas não pode ser criticado. Bolsonaro erra, vira crime amplificado. 2 pesos, 2 medidas na redação. Um vira notícia, outro vira absolvição. Ironia é chamar isso de amor, enquanto censuram qualquer dissabor. Se não gosta do Lula, você é do ódio. Se vota Bolsonaro, você é demônio. Democracia com asterisco, debate com filtro. União autorizada, pensamento restrito. Democracia com asterisco, debate com filtro. União autorizada, pensamento restrito. STF virou tutor da verdade, decide o que é mentira ou liberdade. Alexandre não pede voto, mas manda mais que o povo todo. Bolsonaro peitou, vira ameaça. Lula obedece, vira esperança. Engraçado como a paz do sistema depende de quem aceita o esquema. Racionais nunca pediu permissão. Eduardo Tadinho falou de traição. Rap não nasceu pra ser confortável, nasceu pra ser inaceitável. Democracia com asterisco, liberdade com aviso. Se discordar do roteiro, você vira o indevido. Democracia com asterisco, liberdade com aviso. Se discordar do roteiro, você vira o inimigo. Democracia. É simples assim, né? Pelo menos na manchete. Lula é amor, Bolsonaro é ódio. Repete até virar dogma no pódio. Lula erra, é humano, é contexto. Bolsonaro erra, é fascista, é o texto. Lula abraça banqueiro, chama de diálogo. Bolsonaro confronta, vira demagogo. A diferença não é moral, é utilidade institucional. Lula é amor, segundo quem manda. Bolsonaro é ódio, segundo quem lucra. Mas o amor nunca chegou na favela e o ódio pelo menos escancarou a tela. Lula é amor, segundo quem manda. Bolsonaro é ódio, segundo quem lucra. Mas o amor nunca chegou na favela e o ódio pelo menos escancarou a tela.
Ironia chamar conciliação, dissolução pra exploração. Lula governa com quem sempre governou, apenas trocou o tom, não senhor. Alckmin de vice é poesia pronta, inimigo de ontem agora conta. Se isso é maturidade política, então a memória do povo é como. Lula é amor pra quem nunca passou fome, Bolsonaro é ódio pra quem nunca sofreu nome. Na favela o rótulo cai e a realidade aparece sem paz. Bolsonaro fala merda, fato, mas falou do poder de fato. Mostrou que voto é só vitrine, que o jogo real não aparece no filme, por isso virou vilão ideal. Distrai enquanto tudo segue igual. O sistema ama um monstro, pra nunca olhar pro próprio rosto. Lula é amor, Bolsonaro é ódio, pelo menos na propaganda. Aqui na base da pirâmide, a gente só quer quem não nos engana. Lula é amor. Todo sistema precisa de um inimigo pra parecer herói. Bolsonaro virou que não perfeito, Besnoden o defeito do sistema inteiro. Tudo de errado tem um nome, enquanto um fronteiro poder passa fome. Bloco de criticar, Lula foca como solução, mas já cara com a mamão, que sempre segurou o topo, enquanto a base engole o esgoto. Bolsonaro é o vilão perfeito, pra manter tudo exposto. Lula é o rosto acenável, pra ninguém questionar. Bolsonaro grita, erra, provoca, por isso a elite se incomoda. Lula close, me negocia, abraça, imunizutos, imune, enaltece, passa, STF demanda, Congresso negocia, e chamam isso de harmonia. Mas quando o Bolsonaro tira o peito, o esquema, chamam de ataque à democracia. Bolsonaro é o final perfeito, pra dizer amor. Enquanto o povo discute personagem, o sistema continua a mandar. Quem manda não aparece em debate, não disputa é voto, não sofre desgaste. Juiz não é eleito, mas decide é o futuro, enquanto o povo continue seguro. Bolsonaro expôs esse teatro, por isso virou um retrato do caos que eles fizem combater, mas que precisam manter. Racionais nunca pediu aplauso, Eduardo desceu, falou do fracasso. Se considerarem quem manda sorrindo, enquanto o povo vai sumindo. Lula representa o conforto do topo, Bolsonaro o risco do jogo. Entre o erro escancarado e o controle bem disfarçado, eu sinto com a verdade feia que ninguém quer ouvir na plateia. Bolsonaro é o vilão perfeito, Lula é o herói conveniente, mas a favela sabe que vilão mesmo é quem nunca aparece na frente. Bem-vindo. Aqui tá o manual pra você não ser cancelado. Vote certo, pense certo, fale baixo, questione nada, siga ao despacho. Se Lula governa, aplauda feliz. Se discordar, você é raiz. Leia o jornal certo, repita o bordão. Opinião própria, desinformação. Bolsonaro é proibido até na frase. Pensar diferente virou selvagem. Manual do cidadão aceitável. Não pense, apenas concorde. A democracia agradece quando você não incomoda a ordem. Pode criticar Bolsonaro à vontade, isso é prova de liberdade. Mas se falar do Lula com ironia, prepare-se pra pedagogia. Vão te chamar de tudo um pouco, menos alguém que pensa é louco. Engraçado como plural só existe dentro do jornal. Manual do cidadão aceitável. Seja dócil, seja previsível. O sistema ama quem obedece e odeia quem é imprevisível. Manual do cidadão aceitável. Seja dócil, seja previsível. O sistema ama quem obedece e odeia
é imprevisível. Bolsonaro quebrou o protocolo, falou fora do script, virou estorvo. Lula segue o roteiro com perfeição, por isso recebe canonização. Não é sobre certo ou errado, é sobre ser controlado. Quem sai da linha vira ameaça, mesmo sem quebrar nada na praça. Rap não pede autorização, não passa por curadoria. Se isso incomoda tanto, talvez funcione ainda. Se essa letra te irritou, missão cumprida. Então rap não nasceu pra ser aceito, nasceu pra causar reflexão. Manual do cidadão aceitável. Manual do cidadão aceitável. Hoje discordar virou ameaça, pensar virou risco, e a censura vem sorrindo. Fala mal do Lula virou crime, questiona o sistema virou limite. Democracia só vale se concordar, se discordar vão te silenciar. Lula é tratado como entidade, crítica vira ódio, dúvida vira maldade. Mas quem vive na base da pirâmide sabe que promessa não vira realidade. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro de volta, é porque o sistema surta. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro de volta, é porque o sistema surta. Bolsonaro fala errado, eu sei, mas nunca pediu pra ser rei. Quem pede silêncio é quem teme debate. Quem controla a fala tem medo do combate. Alexandre decide, a mídia repete. Narrativa pronta, o povo obedece. Enquanto Lula posa de Salvador e a favela continua sem valor. Se falar do Lula incomoda, é porque alguém tá protegido. Se Bolsonaro é o demônio, é porque mexeu no proibido. Chamam Bolsonaro de ameaça, mas quem cala é quem domina a praça. Chamam Lula de democracia, mas censuram todo dia. Não defendo o homem, defendo o direito de falar o que penso, sem medo no peito. Rap sempre foi proibida, agora querem versão permitida. Quando o microfone vira crime, a favela vira réu. Quando o poder não aceita crítica, a democracia morreu. Lula é blindado por jornal e juiz. Bolsonaro é caçado por não ser previsível. Não é sobre amor ou idolatria, é sobre quem manda na narrativa fria. Se discordar, vira extremista. Se apoiar Bolsonaro, vira terrorista. Mas ninguém pergunta pro trabalhador quem realmente sente o governo no suor. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. É simples assim, né? Pelo menos da manchete. Lula é amor, Bolsonaro é ódio. Repete até virar dogma no pódio. Lula erra, é humano, é contexto. Bolsonaro erra, é fascista, é o texto. Lula abraça banqueiro, chama de diálogo. Bolsonaro confronta, vira demagogo. A diferença não é moral, é utilidade institucional. Lula é amor, segundo quem manda. Bolsonaro é ódio, segundo quem lucra. Mas o amor nunca chegou na favela, e o ódio pelo menos escancarou a tela. Lula é amor, segundo quem manda. Bolsonaro é ódio, segundo quem lucra. Mas o amor nunca chegou na favela, e o ódio pelo menos escancarou a tela. Lula ia chamar conciliação, dissolução pra exploração. Lula governa com quem sempre governou, apenas trocou o tom. Não, senhor, ao que me indivisa é poesia pronta. Inimigo de ontem agora conta. Se isso é maturidade política, então a memória do povo é cômica. Lula é amor pra quem nunca passou fome. Bolsonaro é ódio pra quem nunca sofreu nome. Na favela o rótulo cai,
e a realidade aparece sem pai. Bolsonaro fala merda fato, mas falou do poder de fato. Mostrou que voto é só vitrine, que o jogo real não aparece no filme. Por isso virou vilão ideal, distrai enquanto tudo segue igual. O sistema ama o monstro, cá nunca olhar pro próprio rosto. Lula é amor, Bolsonaro é ódio, pelo menos na propaganda. Aqui na base da pirâmide, a gente só quer quem não nos engana. Lula é amor. Hoje discordar virou ameaça, pensar virou risco e a censura vem sorrindo. Falar mal do Lula virou crime, questionar o sistema virou limite. Democracia só vale se concordar, se discordar vão te silenciar. Lula é tratado como entidade, crítica vira ódio, duvida vira maldade. Mas quem vive na base da pirâmide sabe que promessa não vira realidade. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro revolta, é porque o sistema surta. Se falar do Lula incomoda, é porque a verdade cutuca. Se defender Bolsonaro revolta, é porque o sistema surta. Bolsonaro fala errado, eu sei, mas nunca pediu pra ser rei. Quem pede silêncio é quem teme debate. Quem controla fala tem medo do combate. O Alexandre decide, a rede a repete. Narrativa pronta, o povo obedece. Enquanto Lula posa de Salvador e a favela continua sem valor. Se falar do Lula incomoda, é porque alguém tá protegido. Se Bolsonaro é o demônio, é porque mexeu no proibido. Chamam Bolsonaro de ameaça, mas quem cala é quem domina a praça. Chamam Lula de democracia, mas censuram todo dia. Não defendo o homem, defendo o direito de falar o que penso sem medo no peito. Rap sempre foi voz proibida, agora querem versão permitida. Quando o microfone vira crime, a favela vira réu. Quando o poder não aceita crítica, a democracia morreu. Lula é blindado por jornal e juiz, Bolsonaro é caçado por não ser previsível. Não é sobre amor ou idolatria, é sobre quem manda a narrativa fria. Se discordar, vira extremista. Se apoiar Bolsonaro, vira terrorista. Mas ninguém pergunta pro trabalhador quem realmente sente o governo no suor. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Se falar mal do Lula vira crime, então o problema não é Bolsonaro, é um sistema inteiro com medo de quem pensa fora do cenário. Todo sistema precisa de um inimigo pra parecer herói. Bolsonaro virou viral perfeito pra esconder o defeito do sistema inteiro. Tudo de errado tem nome, enquanto o verdadeiro poder passa fome. Lula volta como solução, mas governa com a na mão. Que sempre segurou o topo, enquanto a base engole o esgoto. Bolsonaro é o vilão perfeito pra manter tudo como está. Lula é o rosto aceitável, pele inquestionável. Bolsonaro grita, erra, provoca, por isso a elite se incomoda. Lula some, negocia, abraça, por isso o sistema enaltece e passa. STF manda, Congresso negocia e chamam isso de harmonia. Mas quando a Bolsonaro peita o esquema, chamam de ataque à democracia. Bolsonaro é um vilão perfeito pra desviar o olhar, enquanto o povo discute personagem no sistema continua a mandar. Quem manda não aparece e debate, não disputa voto, não sofre desgaste. Juiz não é
futuro. Enquanto o povo continua inseguro. Bolsonaro expôs esse teatro, por isso virou o reteado do caos que ele finge combater, mas que precisam manter. Raciones nunca pediu aplauso. Eduardo Tadinho falou do fracasso de confiar em quem manda sorrindo, enquanto o povo vai sumindo. Lula representa o conforto do topo, Bolsonaro o risco do jogo, entre o erro escancarado e o controle bem disfarçado. Eu fico com a verdade feia que ninguém quer